Bom, tem algumas coisas que quando a gente fala parece muito óbvio, só que geralmente essas coisas que são mais óbvias é muito importante que a gente dê um holofote para a gente prestar atenção nelas. Porque, querendo ou não, se a gente entrar no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente para de perceber essas coisas óbvias e elas acabam se tornando automáticas no nosso dia a dia. Só que, se a gente der um holofote para as obviedades, a gente acaba percebendo elas e controlando elas de uma maneira mais interessante. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Com certeza, a partir de agora, você está controlando a sua respiração. A respiração ela é algo óbvio, ela é algo que você faz ao longo do dia, você não precisa prestar atenção, mas no momento que alguém fala para você, controle a sua respiração, você inconscientemente para e começa a respirar por conta própria. Então você cadencia a tua respiração, por mais que ela esteja ali para sempre, né? Então, essa visão que eu quero trazer para vocês é mais ou menos isso. É algo que está no teu inconsciente, é algo que está no teu dia a dia, mas que você pode ter um controle melhor sobre as coisas que são óbvias na tua vida, assim como, por exemplo, a respiração, que é algo automático também. Nessa ideia, eu quero trazer a tua visão mais focado para a tua perspectiva. Muitas pessoas, elas têm um entendimento do que é uma perspectiva, mas elas não têm um entendimento sobre a perspectiva da visão a partir da outra pessoa. Muitas pessoas hoje, elas olham para si mesmo e projetam o mundo baseado na tua própria visão. Elas acham que as outras pessoas, elas têm a mesma visão sobre o mundo do que ela. Só que o que essa pessoa não percebe, né, e que geralmente isso reflete em nós, é que o caminho, né, para chegar até aquele momento de cada pessoa, ele é muito diferente. A perspectiva de cada pessoa, ela é muito distinta. Então, a gente projeta nas outras pessoas as nossas frustrações, as nossas vontades, os nossos desejos, sendo que as outras pessoas têm outra perspectiva. Quando a gente fala em perspectiva, né, de forma literal, o que é uma perspectiva? São duas coisas em caminhos diferentes, né? E que tem observação diferente sobre diversos ângulos. Se a gente pega, por exemplo, uma bola, né? Sei lá, vou pegar esse aqui de exemplo. E aí aqui eu tenho um desenho e aqui eu tenho outro. Eu tenho duas pessoas de lados opostos. Essas pessoas vão ter visões sobre aquele mesmo objeto de forma diferente. Isso é a questão da perspectiva. Quando você não entende a perspectiva, você acaba julgando outras pessoas baseado na tua visão, na tua vivência. Isso é super importante para que você entenda que o mundo, ele não é baseado na tua visão. As tuas crenças, as tuas necessidades, as tuas vontades não é o que reflete no mundo. Às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que querem que o mundo seja X, né? Que o mundo seja mais conservador, que o mundo seja mais voltado a um ambiente familiar, a um ambiente de religião, a um ambiente de leis, de costumes, né? E por outro lado, outras pessoas preferem que o mundo seja mais livre, que ele tenha mais liberdade, que ele não seja tão apegado a certos dogmas impostos pela sociedade. E o porquê que isso acontece, né? E por que essas diferenças existem? Por que isso é tão conflitante? Basicamente, é porque existe o conflito porque cada lado quer que aquela perspectiva seja a mesma perspectiva dessa pessoa. Elas não conseguem entender que o convívio entre as duas perspectivas e o entendimento e o respeito entre as duas perspectivas é melhor para o mundo ir para frente do que você tentar impor uma perspectiva que seja só sua. Quando a gente pensa em diferença política, por exemplo, em diferenças culturais, o que acontece é que as pessoas que têm outras perspectivas, elas tentam à força trazer essas pessoas diferentes pro lado delas, e não de entender, olhar de uma forma empática para essas pessoas que não têm a mesma perspectiva e respeitar e seguir cada um com o seu próprio caminho. O conflito vem daí. Então, grande parte desses conflitos que a gente vê, ideológicos, políticos que acontecem, é por conta da diferença de perspectiva e da diferença de entendimento sobre cada um dos lados. Se cada um desses lados olhassem para essa perspectiva de cada um e só entendesse que a realidade de mundo dessas pessoas são diferentes, metade dos problemas que a gente vê por aí já estariam acabados. Então é muito importante que você tenha essa consciência. Por mais que esse seja um assunto óbvio,
você percebe que depois aqui de 5, 6 minutos de vídeo, acaba não sendo tão óbvio assim, porque a gente entende uma raiz de um problema, que é um problema básico, óbvio, só que a maior parte das pessoas, elas pecam nisso, né? A maior parte das pessoas ainda estão numa cilada de problemática em cima de coisas que elas sabem que a mesma visão sobre algo é diferente para diferentes pessoas. Então, a partir de agora, para você ter uma vida mais tranquila, mais saudável e menos preocupada, você tem que parar e olhar para a tua respiração de uma forma mais consciente, para a tua perspectiva de uma forma mais consciente. Não adianta você tentar impor para pessoas que não têm perspectiva sobre o que você vê, coisas que não fazem sentido para ela. Eu vou dar um exemplo aqui que pareça um exemplo até meio duro, meio bruto, mas é super importante você ter essa consciência, né? Eu acabei tendo essa consciência. Primeiro, vou dar um exemplo aqui de vida pessoal meu, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quando eu era menor, né, antes dos meus 20 anos, eu morava numa cidade super pequena, já falei isso muitas vezes aqui no canal, que a cidade era Guaraci, São Paulo, tinha 9 mil habitantes no interior de São Paulo. Até meus 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar em rock and roll, só ouvia sertanejo. Então, a minha vida, o meu desenvolvimento, ele sempre foi muito básico na questão cultural, né? Eu nunca tive acesso a muita coisa em relação à cultura, por exemplo. Quando eu mudei de cidade, quando eu fui para São José do Rio Preto fazer faculdade, eu conheci um mundo diferente, né? Eu conheci pessoas novas, eu conheci acessos à tecnologia, acesso à cultura, e aí eu descobri novas formas de você ter acesso a coisas, né? Novas possibilidades. E nisso me deu uma amplitude de visão muito grande. Então, em Guaraci eu conhecia muita coisa tradicional, muita gente ligada à direita, ao tradicionalismo, à religião, pessoas que são voltadas a essa ideia. O que tem que se entender é que essas pessoas, elas só têm essa visão, elas não têm acesso a outras visões. Essa ida minha para fora me deu uma capacidade de eu olhar diferente um mundo que eu não via até então. Isso me abriu o olho, eu falei, poxa, então existe dois caminhos diferentes e duas possibilidades. Quando eu estava imerso dentro dessa realidade, eu comecei a ter aversão a outra realidade, né? Eu olhava a outra realidade como uma realidade ruim. Nossa, essas pessoas não conseguem ter essa visão que eu tô tendo. Mas claro que não, porque pessoas não têm o mesmo acesso e não têm a mesma perspectiva. Então não dá para mim julgar pessoas que não têm o mesmo acesso que eu tenho, ou que elas tiveram visões de coisas que eu não vi. Então não tem como eu achar que essas pessoas têm uma visão errada ou diferente e eu tentar impor a minha visão. Então hoje a gente vê muitas discussões. Ai, mas você tem que aceitar o mundo como ele é, você tem que aceitar pronome neutro, você tem que aceitar a sexualidade, enfim, tudo bem. Para as pessoas que têm acesso, para as pessoas que têm a oportunidade, é super válido, né? A ignorância, ela é uma bênção, né? Porque quando você não sabe, tudo bem. Agora, quando você sabe, perfeito. Aí já é uma coisa que é importante você seguir aquele caminho. Mas não é todo mundo que sabe das coisas, não é todo mundo que tem uma capacidade de ter o mesmo conhecimento que você tem. Eu percebo que as pessoas julgam muito outras, só que essas outras pessoas, elas não têm o mesmo acesso à visão que essas pessoas que estão julgando têm. E na visão dessas pessoas vocês precisam ser assim, vocês precisam ser assado. O exercício, ele tem que ser o seguinte: cada indivíduo, cada pessoa, ela tem que se desenvolver por conta própria. Você tem que buscar ser mais desenvolvido. Você, indivíduo, tem que buscar ampliar a sua perspectiva. Se você tem a bola, você olhar a bola de vários lugares diferentes para você ter várias perspectivas. As pessoas que estão olhando a bola de forma fixa, num lugar parado, é o problema delas. Você não tem que lidar com o problema dos outros. Você tem que lidar com o seu problema. Quanto melhor você ter a perspectiva do que você quer observar, e aí é super importante você ter repertório. A gente já falou disso muito aqui no canal também. Você ter repertório para você ter a tua perspectiva, que eu acho que é o mais importante. Muitas vezes as pessoas acham que estão no lugar certo, só que elas não têm nem repertório, elas não sabem nem como funciona o outro lado. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.